Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós vamos falar no programa Texto e Contexto de hoje mais uma questão ligada à salvação, à doutrina da salvação. A pergunta que nós trataremos hoje é: uma vez salvo, sempre salvo? Então é exatamente essa a questão que a gente vai conversar um pouquinho sobre, e essa questão está ligada diretamente à doutrina da perseverança dos salvos, que é um tema da doutrina da salvação. Nós estamos numa série de programas falando sobre isso, sobre a doutrina da salvação, e esse então é mais um desses temas que nós abordaremos no dia de hoje, nesse programa Texto e Contexto. Bom, eu queria convidar você, nesse primeiro momento, a compartilhar o link do programa. Compartilhe aí para que outras pessoas sejam alcançadas e também sejam abençoadas com esse conteúdo que é gerado no programa Texto e Contexto. Então compartilhe com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local. Enfim, faça esse link chegar ao maior número de pessoas possível para que mais gente seja alcançada com esse conteúdo, seja abençoada com esse conteúdo do programa Texto e Contexto. Vamos lá. Então, a proposta é que a gente converse hoje um pouco sobre esse tema, uma vez salvo, sempre salvo. E aí, só recapitulando aqui, porque nós ficamos algumas semanas sem tocar nesse tema de dúvidas sobre a doutrina da salvação, né, por conta de algumas questões. Então, nós estamos retomando aquela série que a gente iniciou no mês de novembro, com dúvidas acerca da salvação, algumas questões, né, que geralmente geram questionamento entre os cristãos, entre os discípulos de Jesus. Então, nós falamos aqui no primeiro programa dessa temporada com essa temática sobre eleição, se a gente acredita ou não na doutrina da eleição e como nós explicamos essa doutrina. Então, esse foi o primeiro programa, inclusive falamos aqui um pouquinho sobre calvinismo, sobre arminianismo, né, que são as duas correntes que têm posições bem definidas a respeito desse tema, né, e que têm divergências, né, ao longo da história a respeito desse tema. Então, nós colocamos aqui o que cada uma dessas escolas pensa e o que, na nossa perspectiva, a Bíblia diz a respeito desse tema. Então, a nossa visão sobre a salvação foi apresentada nesse programa sobre a eleição. No programa seguinte, nós conversamos um pouco aqui sobre uma outra doutrina, que é a doutrina do galardão. Falamos aqui sobre a doutrina do galardão, que também é uma doutrina que está ligada ao tema salvação. Dentro do estudo sobre a santificação, nós temos lá esse item ligado à santificação, que é o galardão, né, são as recompensas que os salvos terão por se esforçarem nesse processo de santificação e também, né, à luz da Escritura Sagrada, muito provavelmente, o galardão também diz respeito às recompensas no sentido negativo, né, o castigo que os ímpios terão por não terem seguido o Senhor Jesus e por terem vivido uma vida em pecado. Então, nós conversamos também aqui sobre a doutrina do galardão num segundo programa dessa temporada com dúvidas sobre a salvação. Dando sequência, então, nós vamos para o terceiro tema dessa temporada, que é sobre a perseverança dos santos, um tema que está ligado à doutrina da perseverança dos santos, que é um tópico também da doutrina da salvação. Nós não estamos fazendo aqui no programa Texto e Contexto uma exposição de toda a doutrina da salvação, não é essa a ideia, não foi essa a proposta com essa série. Nós estamos pensando alguns temas, né, desses grandes temas da doutrina da salvação. Estamos pensando alguns temas aqui onde há
a certos questionamentos, onde a gente entende que há algumas dúvidas, para conversar sobre esses temas e deixar claro aqui aquilo que a gente acredita, defende a respeito dessa temática. Então, perseverança. A gente acredita na segurança da salvação ou, né, como nós anunciamos aqui no início, uma vez salvo, sempre salvo, é assim que nós defendemos. Então, no meio acadêmico, essa expressão que nós estamos usando aqui como título do programa de hoje, é uma vez salvo, sempre salvo, é um chavão que existe, né? Não é difícil você ouvir esse tipo de chavão, né? Essa afirmação é feita por cristãos que acreditam que a salvação não pode ser perdida. Então, dentro do sistema calvinista, que foi o sistema que nós apresentamos no primeiro programa dessa temporada, isso é muito comum, né? Dentro desse sistema, uma vez que uma pessoa é salva, ela não perde a sua salvação. Então, é impossível para um cristão perder a sua salvação. Então, esse chavão faz sentido, né, para aqueles que estão enquadrados dentro desse sistema. Uma vez salvo, né, sempre salvo. No que diz respeito a uma linha um pouco mais arminiana, que também nós falamos sobre as principais diferenças, né, entre essas linhas e as principais ideias também de um ponto de vista mais arminiano a respeito do tema da salvação, a salvação pode ser perdida, né? O Armínio, né, em si, ele não chegou a escrever a respeito desse tema e a deixar claro isso, né? Ele colocou nos estudos dele que se a salvação pode ser perdida, é um tema que precisa ser melhor examinado, mas que todo cristão tem força suficiente da parte de Deus para ser fiel até o fim. Mas os discípulos dele, aqueles que estruturaram o pensamento de Armínio, eles deixam claro que a salvação pode ser perdida. Aí você vai ter diferença entre esses discípulos de Armínio e os que seguem um pouco mais essa linha, né? O que um cristão pode fazer é que faça com que ele perca a sua salvação. Então, em relação a esse tema também, essas duas correntes, essas duas linhas que nós usamos aqui para falar sobre a eleição, que é o calvinismo e o arminianismo, eles também vão divergir a respeito dessa questão. Mas e a Escritura Sagrada? O que a Escritura Sagrada diz? O que a Bíblia Sagrada diz para a gente a respeito desse tema? Essa aqui será a nossa grande preocupação. Essa é a resposta que a gente quer encontrar a partir do programa de hoje, a partir das análises que nós vamos fazer e dos textos que nós vamos apresentar, né, no nosso programa de hoje. O que a Bíblia Sagrada diz a respeito desse tema. Então, eu queria começar com 2 versículos da Escritura Sagrada. Um versículo que está em Judas e um versículo que está em 1 João. Então, começando com o de Judas, né? Judas, capítulo 1, os versículos 24 e 25, esse texto diz o seguinte: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, a único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Então, eu queria chamar a sua atenção nesse texto aqui para a maneira como Judas apresenta o Senhor Jesus. Ele começa a carta dele dizendo que os cristãos são guardados por Deus Pai. Eles são chamados e guardados. E ele termina a carta, ele começa então dizendo que os cristãos foram chamados, ele está falando da doutrina do chamado, e que eles são protegidos por Deus, e ele termina a carta dizendo que Jesus é poderoso para nos impedir de tropeçar e para apresentar a gente salvo, né, diante de Deus. Então, essa informação é uma informação importante,
porque esse texto mostra para a gente que Deus está interessado que a gente permaneça fiel até o fim, que a gente vá até o final no processo da salvação, e Ele próprio está empenhado e atuando para que a gente não caia, para que a gente permaneça firme, né? Por meio do Espírito Santo. Como isso é feito? Por meio do Espírito que habita em nós e que nos ajuda no dia a dia a fazermos a vontade de Deus e a caminharmos. Então, essa é uma informação importante. O próprio Deus está nos guardando. Pedro vai dizer algo semelhante também na primeira carta dele, no capítulo 1, né, que a gente é protegido pelo poder de Deus para receber a nossa herança imperecível, que está guardada nos céus para cada um de nós. Então, há mais de um texto da Escritura Sagrada que mostra que Deus está empenhado em nos guardar, está empenhado em nos ajudar nessa caminhada para que a gente não caia, para que a gente seja, de fato, apresentado diante de Deus de maneira pura, imaculada, enfim, que a gente seja salvo, que a gente seja completamente salvo um dia. Então essa é uma questão. A outra questão o outro texto que eu queria apresentar é o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 13, texto em que o apóstolo diz o seguinte: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam, vocês têm a vida eterna. Então, nessa carta, João tem um objetivo ao escrever, que é o objetivo de certificar os cristãos de que eles possuem a vida eterna, que eles podem ter certeza da sua salvação. Isso é uma questão importante também, como a questão que a gente colocou aqui a respeito de Judas. Ora, se nós somos salvos por Deus e o próprio Deus está empenhado em nos manter nesse caminho, em nos manter salvos e nos preservar para o dia final, Ele que é poderoso para nos impedir de tropeçar, então nós cristãos, os discípulos de Jesus, aqueles que foram salvos, precisam caminhar com essa certeza no coração de que eles são salvos. Um crente em Jesus não precisa ter medo, né, o tempo todo de perder a sua salvação, de repente não se encontrar com Jesus, viver com esse tipo de pavor. Né? Isso não combina com um cristão à luz daquilo que a Escritura Sagrada diz. Um cristão, ele caminha com a certeza da sua salvação, né? Mesmo a despeito das suas imperfeições, mesmo a despeito dos seus erros na caminhada cristã, porque ele foi salvo pelo Senhor Jesus e o próprio Deus está protegendo para que ele receba a herança no final e ele pode ter certeza de sua vida eterna. Né? Essa carta foi escrita para isso. Então, esse aqui é um ponto que tem que ficar bem claro. Você que é salvo em Jesus, você que é um discípulo do Senhor Jesus, você não precisa ter medo, ter receio de dizer que você é salvo em Cristo Jesus, de considerar-se um salvo em Cristo Jesus, porque é isso que a Escritura Sagrada diz para a gente, apresenta para a gente em alguns textos. Então, à luz desses dois versículos bíblicos, nós precisamos começar a conversar sobre esse tema, afirmando isso de maneira clara. Uma vez que o ser humano crê em Jesus, recebe a salvação, ele tem força suficiente da parte de Deus para permanecer fiel até o fim. Todo aquele que nasceu de novo, foi justificado, ele vai vivenciar o processo de santificação. A gente precisa tomar muito cuidado para não apresentar a salvação como algo tão frágil que, ao menor pecado, uma pessoa pode perder a salvação. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Quando a gente diz que uma pessoa perde a sua salvação, e nós vamos, né, defender isso aqui, já nós vamos caminhar, né, para esse lado, mas a gente não pode, né, nessa defesa de que uma vez salvo, não é sempre salvo, a pessoa pode perder a salvação, a gente tem que tomar o cuidado para não apresentar a salvação como algo tão frágil
tão frágil que a qualquer coisa que a pessoa faça, a pessoa perde a salvação. Porque senão, nós estaremos indo contra uma porção de textos na Escritura que mostra que a salvação é algo que a pessoa recebe, que ela pode ter certeza, que o próprio Deus está protegendo, que o próprio Deus está guardando essa pessoa nessa caminhada da santificação, porque a impressão que se passa às vezes é essa, quando as pessoas vão falar sobre esse tema e defender que uma pessoa perde a salvação, que qualquer coisa que a pessoa faça, ela já perde a sua salvação. Qualquer pecado que uma pessoa cometa, né, de repente, aí Jesus volta, ela perdeu a sua salvação. Então, esse é um erro grave, esse é um erro que precisa ser corrigido, porque ele acaba fazendo com que as pessoas, né, vivam sem certeza da salvação e vivam o tempo todo com medo, receosas que Jesus vai voltar e eles não vão ter salvação e eles podem ficar, né? Pensa que coisa terrível você ter que conviver com esse tipo de sentimento que você, a qualquer momento, pode perder a sua salvação, a qualquer momento Jesus pode voltar e você pode ficar. É um negócio estranho, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de pregação, né? Principalmente quem é líder, que me assiste agora. Muito cuidado para não usar esse tipo de pregação, para colocar medo nas pessoas, né? Porque não é isso que a Bíblia Sagrada apresenta para a gente. Pastor, mas o que acontece quando um cristão peca? E quando um cristão comete um pecado, então? Ele não perde a salvação quando ele comete um pecado? Então, de acordo com aquilo que a Bíblia Sagrada mostra para a gente, quando um cristão perde a salvação, quando um cristão peca, melhor dizendo, a posição legal diante de Deus permanece inalterada para esse cristão. Ele não pode esquecer o seguinte, quando nós estamos falando de uma pessoa salva, de alguém que foi salvo por Jesus, nós estamos falando de alguém que foi regenerado, essa pessoa ganhou nova vida, ela ganhou uma nova natureza. Nós estamos falando de alguém que foi justificado, ele foi declarado justo por parte de Deus, não por conta do que ele fez, não por causa dos méritos dele, mas por conta dos méritos de Cristo, que Cristo fez na cruz. Cristo morreu na cruz e Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus nos redimiu por meio de sua morte na cruz do Calvário. Então, ele foi justificado, os pecados dele foram perdoados, ele foi adotado. Agora ele é um membro da família de Deus, ele é um filho de Deus. Os que creem em Jesus têm esse direito de serem chamados filhos de Deus. Ele foi separado para viver para Deus e para a glória de Deus. Ele foi santificado de maneira posicional e agora ele tem o desafio de viver como um santo, né, de vivenciar o processo de santificação e viver como tal, né, viver como santo, fazendo a vontade de Deus, ficando longe do pecado, se esforçando para se parecer cada dia mais com o Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia Sagrada apresenta esse quadro da salvação para a gente. Então, quando a gente diz assim, ó, que um cristão, ele cometeu um pecado, e aí eu vou citar um pecado aqui, ele mentiu, em alguma situação ele contou uma mentira, e que ele fica sem salvação, uma vez que ele comete esse pecado aqui, até o momento em que ele pede perdão para Deus aqui, ele está sem salvação. Se Jesus volta, ele fica sem salvação. Como é que fica a questão da regeneração? Como é que fica a questão da justificação? Como é que fica a questão da adoção? Então, enquanto ele está sem salvação, ele voltou a ser um homem que está morto em delitos e pecados, ele perdeu a regeneração, então a pessoa morre de novo e depois tem que regenerar de novo. Ele perdeu a justificação, essa declaração legal de que os pecados dele estavam perdoados, essa declaração desapareceu e aí ele tem que ganhar essa declaração de novo. Então, assim, a gente acaba entrando num monte de incoerências, incongruências, quando a gente defende isso, que qualquer pecado que uma pessoa comete, ela perde a sua salvação, que é complicado. Então, assim, quando o cristão peca, a posição legal diante de Deus permanece inalterada. Ele continua sendo um salvo. Ele ainda assim é perdoado, pois já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo, isto é, os salvos. Estar em Cristo é ser salvo, é alguém que foi salvo por Jesus, né? Então, ele é perdoado, não tem condenação. A salvação não se baseia em méritos, mas é dádiva gratuita de Deus em razão do que Cristo fez por nós. E a morte de Cristo, sem dúvida, expiou todos os nossos pecados. Jesus perdoou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Então, quando uma pessoa foi salva, ela teve todos os seus pecados perdoados. Então, uma pessoa que pecou, um salvo que comete um pecado, ele continua com a sua posição de salvo inalterada diante
de Deus. É lógico que Deus se desgosta conosco. Deus continua sendo um Deus que abomina o pecado. Então, quando um cristão peca, ele entristece o Espírito de Deus. Mas Deus não deixa de nos amar. O Espírito se entristece quando a gente comete pecado. Deus se desgosta conosco quando nós cometemos pecado. A nossa comunhão com Deus pode ser rasurada quando nós cometemos pecado. Mas a nossa filiação permanece. Deus não deixa de nos amar. O autor de Hebreus ainda nos lembra que Deus corrige aquele que ama. Que o fato de Deus nos corrigir quando a gente comete pecado, o fato de Deus nos disciplinar, é um sinal de que nós somos filhos. Porque se nós não fôssemos filhos, então Deus nem se preocuparia conosco. Então, exatamente porque nós somos filhos, quando nós cometemos um pecado, quando nós erramos, Deus, como um pai amoroso, que nos ama e que se entristeceu por conta do nosso pecado, nos disciplina. Mas nós continuamos filhos. O status da filiação não mudou. É curioso isso. Eu sempre faço essa comparação, né? Porque quando um filho nosso comete um erro, quando um filho nosso faz algo que nós reprovamos, algo que a gente diz que não era para fazer, ele continua sendo nosso filho. Nós continuamos amando ele da mesma maneira. É óbvio que ele não gostou da atitude e nós vamos agir, nós vamos conversar, enfim, nós vamos aplicar disciplina para que ele se conserte, para que ele não volte a cometer aquele erro, mas ele continua sendo nosso filho e nós continuamos amando a ele. Né, porque ele é o nosso filho. Agora, no que diz respeito ao relacionamento do ser humano com Deus, quando a gente diz que qualquer pecado que a pessoa comete, ela perdeu a salvação, nós estamos dizendo então que Deus não pode amar os seus filhos, né? No que diz respeito ao relacionamento com Deus, por que isso também não é verdade? Por que uma pessoa deixa de ser filha quando ela comete um erro? Então, ele não deixa de ser filho, ele continua sendo filho, amado por Deus, né? Alguém poderia dizer, mas e aqueles crentes, pastor, que declinam na vida moral, que vivem de qualquer modo, que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com o reino, que pecam, né, à torta e à direito, que não estão nem aí com a vontade de Deus, nem esses perdem a salvação quando cometem pecado? Na verdade, nesses casos, eu penso que a pergunta deveria ser outra. A pergunta deveria ser, será que uma pessoa, com essa descrição que eu acabei de fazer, será que essa pessoa é um cristão verdadeiro mesmo? Porque a Bíblia fala de cristãos nominais. A Bíblia fala de gente que publicamente disse Senhor, Senhor, que milagres foram vistos a partir da vida dessa pessoa, profecias, expulsão de demônios, enfim, uma porção de coisas que, inclusive, alguns textos, como Mateus capítulo 7, registra. Mas esse grupo de pessoas no final vai ouvir de Jesus, apartai-vos de mim, malditos para o fogo, porque eu nunca vos conheci. Não é que eu conheci por algum período e depois vocês... Não, nunca vos conheci. Eles nunca foram amigos de Jesus. Esse grupo de pessoas apresentado em Mateus 7 é um grupo de pessoas que o tempo todo mentiu. Eles fizeram uma declaração pública de fé, Senhor, Senhor. Mas o coração deles nunca pertenceu a Jesus. Eles nunca foram salvos. Então existe isso. O próprio apóstolo João fala na primeira carta dele também sobre alguns que estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Então, existe muito religioso, existem muitas pessoas que o coração nunca pertenceu a Jesus, a pessoa nunca foi regenerada, a pessoa nunca se converteu de verdade, ela nunca experimentou justificação, enfim, adoção. Ela, o tempo todo, foi um religioso, o tempo todo foi um cristão nominal, mas não houve uma transformação interior. Segundo o apóstolo João, aquele que nasceu de novo não vive na prática habitual do pecado. É óbvio que o cristão peca, mas ele não tem o pecado como estilo de vida. Aquele que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ele vai lutar contra os seus erros, ele vai cometer erros, ele vai pecar ao longo da caminhada, mas ele não peca com sucesso nunca, porque o Espírito vive nele, o Espírito está o tempo todo mostrando que aquelas atitudes foram erradas, aquelas atitudes não estão corretas. Então, alguém que se entrega para uma vida de pecado e que não está nem aí com Deus e que vive como se Deus não existisse, é muito complicado pensar que uma pessoa dessa de fato experimentou a salvação, porque então a regeneração não transforma nada. Então essa nova natureza que a gente recebe não significa nada. A pessoa recebeu uma nova natureza e continua do mesmo jeito, né?
É muito estranho pensar que essas obras poderosas do início da nossa fé, elas não causam transformação nenhuma na nossa vida. Então é óbvio que alguém que foi salvo por Jesus Cristo, essa pessoa vai insistir na santificação. Apesar de errar, é alguém que está ali lutando contra os seus pecados, está se esforçando para fazer a vontade de Deus, está se esforçando para viver para a glória de Deus, né? Uns avançam mais, outros avançam menos, né? Até por isso a santificação é um processo, ela não é igual em todos. Então tem gente que vai estar mais adiantado nesse processo, uns serão mais imaturos, mas todos estão no caminho, ali lutando para fazer a vontade de Deus, né? E sabem, quando fazem uma coisa errada, sabem que fizeram errado, enfim, né? Porque o Espírito Santo os constrange, os mostra que aquilo foi uma atitude que desagradou a Deus, mas o salvo, ele em alguma medida está comprometido em tentar agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Então, pastor, com esses argumentos você está querendo dizer o seguinte, que um cristão, o cristão não perde a salvação de maneira nenhuma. Se ele perde, então é porque... Se ele perder, é porque nunca teve, né? Então esse pessoal aí, que um dia foi cristão e que não é mais, então é porque, na verdade, eles nunca tiveram. Então não tem como perder a salvação. Não, de novo, também não é isso que eu quero... Não é isso que eu quero dizer. Eu disse que existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de pessoas que aparentemente se diziam cristãs, mas que não eram cristãos nominais. Então esse pessoal aqui, nós não temos que falar de perder a salvação, porque de fato esse grupo nunca teve salvação, porque o cristão verdadeiro está empenhado em fazer a vontade de Deus. Mas o cristão pode sim, um cristão verdadeiro, ele pode perder a salvação se ele cometer um pecado chamado apostasia. De acordo com a Escritura Sagrada, a única maneira de um cristão perder a sua salvação é cometendo o pecado da apostasia, que é a rejeição deliberada de Jesus Cristo. É quando uma pessoa vira as costas para Cristo. Assim como uma pessoa teve liberdade para receber Jesus como Senhor e abraçar a salvação, uma vez que ela salva em Cristo Jesus, essa liberdade, o arbítrio da pessoa não é tirado dela. E se um dia ela entender que ela não quer mais caminhar com Jesus, que ela não quer mais viver a vida ao lado do Senhor Jesus Cristo, ela pode decidir abandonar Jesus. Ela pode decidir deixar Jesus. Então, esses pecados são apresentados na Escritura. Esse pecado, melhor dizendo, é apresentado na Escritura Sagrada. Eu quero fazer aqui a leitura desse texto de Hebreus, capítulo 6. Esse texto diz o seguinte: aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Então, esse caíram aqui, de que trata o autor de Hebreus, isso aqui é apostasia. Ele está falando de gente que foi salvo. Olha, do que ele está falando aqui de gente que foi iluminado, gente que provou a boa palavra de Deus, poderes do mundo vindouro, se tornou participante do Espírito e caiu. Não pode mais ser renovado, porque também a apostasia é um tipo de pecado que não tem volta. Uma vez que uma pessoa se vai para o caminho da apostasia, ela não volta mais para Cristo, exatamente porque aí sim a pessoa perdeu a salvação, né, quando ela vai para o caminho da apostasia, se tornou um apóstata, aí o Espírito se retira dessa pessoa. É porque essa é uma das coisas que acontece também quando nós nos tornamos salvos, quando nós somos salvos, né? Quando a gente crê em Jesus, o Espírito passa a morar em nós. Então, para dizer que alguém perdeu a salvação, o Espírito deixou a pessoa. Então, quando alguém vai para o caminho da apostasia, o Espírito deixa a pessoa. Exatamente porque o Espírito deixa, é impossível ser outra vez renovado por arrependimento. Essa pessoa que vai para o caminho da apostasia está ignorando a obra que o Espírito fez na vida dela quando a convenceu do pecado, justiça e juízo. Então o Espírito deixa de contender com ela e é por isso que ela não pode mais ser salva. O texto de Paulo diz em Colossenses 1, 22 e 23, agora que ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo diz nesse texto aqui que os cristãos foram salvos,
e vão ser apresentados diante de Deus santos, inculpáveis, desde que permaneçam firmes no evangelho que eles abraçaram. Então, é possível abandonar o evangelho que nós abraçamos. Então, é possível abandonar Jesus, virar as costas para Jesus. Isso aqui é apostasia, porque a pessoa continua com arbítrio. Então, ela pode decidir abandonar Jesus e virar as costas para Cristo. Eu vou falar um pouco mais sobre apostasia no próximo programa, tá? Eu quero falar um pouco mais sobre esse pecado. Por hora, eu queria deixar claro aqui, especificamente essa questão, que um cristão, ele pode perder a salvação quando ele comete esse pecado, o pecado da apostasia. Esse é o único pecado, tá? E aí, já caminhando aqui mas para a parte final do nosso programa, eu quero chamar a atenção para dois textos da Escritura Sagrada, porque alguns negam a doutrina, isso que a gente está dizendo aqui, que um cristão pode perder a salvação, até mesmo pela apostasia, né, porque não é possível de jeito nenhum um cristão perder a salvação, independente daquilo que ele faça, utilizando João 6, 38 e 40 e também João 10, 27 até o versículo 30. Então, esse primeiro texto aqui, que é o texto de João, capítulo 6, versículos 38 até o versículo 40, esse texto diz o seguinte para a gente: a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, alguns usam esse texto aqui, que a vontade do Pai, o versículo 39, é esta: que eu não perca nenhum dos que me deu. A vontade do meu Pai é essa: que todo aquele que olhar para o Filho e crer no Filho seja ressuscitado no último dia. Então o pessoal diz, tá vendo? Essa é a vontade de Deus para Jesus. E Jesus não vai perder nenhum dos que o Pai deu a ele. A grande questão é que, de fato, né, do que depender de Jesus, ele não vai perder nenhum mesmo daqueles que o Pai deu a ele, daqueles que se chegaram até Deus e abraçaram a salvação. A grande questão é que o versículo 40 diz que a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer no Filho tenha a vida eterna. Então, esses dois verbos aqui, olhar e crer, eles são verbos que na língua original do Novo Testamento, eles estão num tempo chamado é um verbo no modo particípio no tempo presente. No tempo presente. O particípio em si, na língua grega, ele já tem a ideia do nosso gerúndio, né, que é ação e desenvolvimento. E o tempo presente também traz essa ideia de ação continuada, ação repetida. Então, exatamente esses dois verbos que eu destaco aqui em vermelho, né? Theoron e pisteuon. Então, são esses dois verbos, o verbo olhar e o verbo crer, estão nesse tempo. Então, eles poderiam ser traduzidos também como continuar vendo e continuar crendo. Então, a ideia do texto é assim, que a vontade do Pai é que todo aquele que continua olhando para o Filho, que continua crendo no Filho, seja ressuscitado no último dia. Apenas quem não continuar olhando para o Filho, quem não continuar crendo no Filho, né? Quem for para o caminho da apostasia, é que, de fato, pode perder a sua salvação. Bom, o segundo texto, que é o texto de João, capítulo 10, versículo 27 a 30, também é um outro texto que às vezes é usado para defender que ninguém pode perder a salvação, porque o texto diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos, ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. Então a ideia é que aqueles que estão na mão de Jesus, ninguém pode tirar um crente da mão do Senhor Jesus. E de fato essa é uma verdade mesmo. Ninguém pode tirar uma pessoa das mãos de Cristo Jesus. Ninguém. Anjo não pode, demônio não pode, ninguém. Ela está bem segura nas mãos do Senhor Jesus. A única pessoa capaz, né, de tirar alguém das mãos do Senhor Jesus é o próprio sujeito, é a própria pessoa. Ela
se com base no seu arbítrio, não quiser mais continuar olhando para o filho, não quiser mais continuar vendo o filho, ela pode cair, ela pode decidir ir para o caminho da apostasia e abandonar Jesus. Então, fora essa decisão da própria pessoa de sair das mãos de Jesus, ninguém pode tirar alguém das mãos do Senhor Jesus. É o que Paulo disse naquele belo hino no final do capítulo 8 de Romanos, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Jesus vai nos segurar, Jesus vai guardar o seu povo e guardar os seus filhos até o fim. Então, nós concluímos citando, por fim, aqui, uma expressão de Jesus se repete algumas vezes no Novo Testamento: aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Então, um dos grandes chamados que a gente tem no Novo Testamento é para que os cristãos perseverem. Então, por que usar a expressão se é impossível que alguém que creia em Jesus não persevere? Se todos vão perseverar. Então, é óbvio que quando Jesus diz perseverem até o fim, ele está colocando a importância de continuar firme, de continuar crendo no Filho até o final e de não se enveredar pelo caminho da apostasia. Esse é o nosso grande desafio. Persevere até o fim. Você que foi salvo por Cristo Jesus, nós recebemos um presente grandioso demais. Então perseveremos até o fim. Nós vamos cometer pecados nessa caminhada, mas Deus continua nos amando, nós continuamos sendo filhos de Deus. Deus vai nos disciplinar para nos ajudar a ser pessoas melhores, mas perseveremos até o fim. Não deixemos Jesus por nada. Caminhamos firmes ao lado do nosso Senhor, ao lado do nosso Salvador. Esse é o desafio que a gente tem, o desafio que eu queria deixar à luz do conteúdo de hoje. Eu queria convidar então você para a gente orar. Se você puder, onde você está, fechar os seus olhos, nós vamos orar, pedindo a graça de Deus diante do tema que nós estudamos. Senhor, glórias sejam dadas ao teu nome. Nós conversamos um pouco hoje a respeito da salvação e a respeito de perder ou não a salvação. A tua palavra é clara em dizer para todo cristão, para todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, que nós temos a vida eterna e que o Senhor é poderoso para nos impedir de tropeçar e que nós estamos bem firmes, Jesus, nas tuas mãos, bem firmes nas tuas mãos, Jesus. O Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger até o fim, Senhor, e nós temos esse desafio de insistirmos continuamente no processo da santificação, de vivermos para a Tua glória, vivermos para o Teu louvor, Senhor, com essa certeza de que nós somos salvos, nós temos a salvação, de que quando cometemos um pecado, nós desgostamos do Senhor, nós entristecemos o Espírito Santo, mas continuamos sendo filhos amados do Senhor, e podem ser disciplinados por isso. Nós te louvamos, Deus, por podermos caminhar com essa certeza da salvação no nosso coração. E suplicamos para Ti, meu Deus, livra-nos, livra o Teu povo, Deus, dessa decisão terrível de Te abandonar, dessa decisão terrível por esse pecado chamado apostasia. Oh, meu Deus, livra o Teu povo de chegar a cometer esse pecado que é um pecado gravíssimo, meu Pai. Nós suplicamos isso para Ti no nome de Jesus Cristo. Nos abençoe, Senhor. Nos guarda, Senhor, para que a gente seja apresentado diante do Senhor incorruptível, diante do Senhor salvo. É o que a gente suplica para Ti nessa oportunidade. Amém e amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, obrigado porque você nos acompanhou até aqui. Nós estamos chegando ao final desse programa. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre algumas dúvidas acerca da doutrina da salvação e eu quero aprofundar um pouco mais na próxima semana sobre o tema da apostasia, falar especificamente sobre apostasia. Então é isso, Deus abençoe você, com a graça de Deus estaremos juntos aqui na semana que vem. Continue aí firme na programação da TV Viva a Promessa. Deus abençoe.